Quem achou Mateus capítulo 4, versículo 1, diga amém. Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor já tem falado aqui nesta noite, eu te peço, continua falando conosco, pois nós precisamos e nós queremos ouvir a tua voz. Te oramos em o nome de Jesus, que governa hoje e sempre. Amém. Tome seu assento, querido, glorificando a Jesus. Aleluia. Hoje, durante o dia, irmãos, eu estava buscando ao Senhor uma palavra para o nosso coração nessa noite. E agora, com aquelas questões de internet, nem dá para a gente repetir mensagem, porque os irmãos daqui ficam, assistindo o culto lá na Aliança terça-feira, como que eu prego a mesma mensagem aqui, Então não dá para a gente repetir a mensagem, tem que ter uma mensagem nova, às vezes numa semana, quase todos os dias. E eu estava conversando com Deus depois da devocional, e o Senhor me trouxe a esse texto aqui, sobre Jesus ser tentado, e como também nós somos levados à prova e a desertos todos os dias. Eu olhando para esse texto, eu já logo fiz uma pergunta no primeiro versículo. Quem levou Jesus, ou quem conduziu Jesus ao deserto? Não foi o diabo, irmãos, que levou Jesus ao deserto, foi o Espírito. Jesus, irmãos, no capítulo antecedente, no capítulo de número 3, Jesus ele está saindo das águas do santo batismo. João Batista estava pregando no deserto da Judéia, e as pessoas se arrependiam e iam ter com João para serem batizados. Quando João percebe que os escribas, os fariseus, eles estão ouvindo a pregação dele, então João resolve pregar de maneira mais intensa, os chamando, referindo a eles como raça de víbora, como cobras, serpentes. Mas isso não era para todo o povo. Eu já vi pregadores que confundem, acham que essa era a tônica da pregação de João. Não, João estava falando isso para os intérpretes da lei que estavam ali querendo pegá-lo em alguma falha. E quando João está pregando, ele diz que aquele que vem após ele é muito mais poderoso que ele, porque ele é tão poderoso que João diz que não é digno de se abaixar e carregar as suas alparcas, de desamarrar as suas alparcas ou carregar as suas sandálias. E João está falando que ele é o Cordeiro de Deus, que ele vai tirar o pecado do mundo. Jesus está se aproximando, e João não sabe, mas João continua pregando. Jesus continua ensinando que virá aquele que vai libertar o povo. E quando Jesus se apresenta, ele se apresenta a João pedindo para ser batizado. E João olha para Jesus e responde para ele: não, eu necessito, eu careço ser batizado por ti. E João diz, João ouve dos lábios de Jesus:
João, é necessário que isso aconteça para que se cumpra toda a lei e os profetas. Porque quando, irmãos, o Messias era prometido, ele era prometido sim, através do profeta maior, né? Como maravilhoso, como conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade, como príncipe da paz, como aquele, irmãos, que pisa o lagar da ira e do furor, como aquele que vem na segunda vinda saltando pelos montes, como aquele que quando voltar aqui vai pisar o monte das oliveiras, ele vai se fender de um lado para o outro. Mas também aqueles que prometeram Jesus, eles disseram que Jesus ele vinha de um ventre de uma virgem e também ia passar pelas águas do batismo. Então, quando Jesus lembra João da palavra dos profetas, João aceita batizar Jesus, e depois que Jesus é batizado nas águas, o Espírito Santo desce de forma corpórea em uma pomba, e todos ouvem a voz que do céu brada: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem me comprazo. E após aquele batismo, Jesus é levado para o deserto para ser tentado, para ser provado. Ora, todo ministério, irmãos, que se inicia nessa terra, precisa ser provado, precisa passar pela provação, porque o que destila o ouro é o fogo, o que destila o metal precioso de impurezas é justamente a prova. Quando a gente prova o ouro no fogo, é aí que é destilado, é separado o que é ouro e o que é impureza. Então Jesus ele precisa também ir para o deserto para se retirar e estar com o Senhor ali. Depois que Jesus está jejuando por 40 dias e 40 noites, ele sente fome. Durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou, ele buscou o Senhor, ele orou, mas agora bate no coração de Jesus, na vida de Jesus, uma adversidade humana, fisiológica. Depois de 40 dias, irmãos, de jejum, ele tem uma necessidade física, porque esse Deus aqui, que é Jesus, o Todo-Poderoso, ele vem aqui como um segundo Adão. Quando nós olhamos para a narrativa do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45, mais ou menos, nós vemos ali que o apóstolo Paulo está dizendo que o primeiro Adão é terreno, mas que o segundo Adão é celeste, que o Adão terreno falha, mas que o Adão celeste não tem falha, que o primeiro Adão, o terreno, ele se dá com as coisas da carne, mas o segundo Adão, o celeste, não, ele se dá com as coisas do Espírito. Então, irmãos, tudo aquilo que o primeiro Adão viveu aqui na terra, tudo aquilo que ele foi sujeito, o segundo Adão também é. E se você estiver pensando aí, quem é o primeiro Adão? O primeiro Adão é aquele que o Senhor fez, um boneco de barro. Mas o primeiro Adão, ele continua aqui. O primeiro Adão é você, o primeiro Adão sou eu, porque o primeiro Adão, ele se dá às obras da carne, por mais espiritual que ele seja. Ele sente fome, ele sente frio, ele sente angústia, ele chora, ele não está 100% ou numa totalidade espiritual, ainda que seja um homem convertido, ele está à mercê das coisas dessa vida. O segundo Adão, ele é perfeito, mas o primeiro Adão, ele é dotado de falhas. O primeiro Adão, ele perde o controle da humanidade. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas o segundo Adão, ele toma o controle da humanidade de volta. Aqui Jesus está sendo tentado no deserto, por quê? Para mostrar para um mundo que já é do maligno, que há salvação para a humanidade. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, e Jesus tem fome, o tentador se aproxima. O que a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite? É que o seu adversário, o meu adversário, ele está como a onça que eu citei aqui.
Observe que aquela onça que atacou o Senhor lá do nordeste do país, não atacou ele de frente, atacou ele pelas costas, aproveitou o momento vulnerável daquele homem idoso para atacá-lo. O diabo faz a mesma forma, ele nos ataca no contrapé, ele nos pega de surpresa, ele aproveita o nosso momento, que nós estamos vulneráveis, frágeis. Olha só, ele teve 40 dias e 40 noites para tentar Jesus, mas ele só se aproxima de Jesus quando Jesus está vulnerável, com fome, fraco, com sede, sozinho, e o diabo então se aproxima de Jesus para tentá-lo. O diabo, irmãos, é estrategista. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, porque ele não é leão. Leão nós conhecemos aquele que é o símbolo da tribo de Judá, e ele mesmo se apresenta: eu sou o leão da tribo de Judá. Lá na aliança tem uma bandeira de Israel estendida no púlpito, e talvez você olhe aquela bandeira branca com fitas azuis e a estrela azul, e de repente você pensa assim: puxa vida, ali podia ser o candelabro, ali podia ser a pomba do Espírito Santo, ali poderia ser tantas outras coisas. E por que é uma bandeira branca com faixas com tiras azuis e com a estrela de Davi? É porque na verdade o próprio segundo Adão se apresenta. Depois que Davi ele nasce, a Bíblia nunca mais fica sem mencionar o nome de Davi. Você olha no Apocalipse, ele está dizendo, ele tem a chave de Davi, e ele fecha e ninguém abre, e quando ele abre ninguém fecha. E toda a Bíblia vai falando de Davi. O próprio Jesus se apresenta dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi. O cego Bartimeu que ouviu talvez a pregação de seu pai, dizendo: vem aí um filho de Davi, da casa de Davi, um Messias, um libertador. Quando o cego Bartimeu escuta que Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois que Davi nasceu, a Bíblia não ficou mais sem citar o personagem Davi. E é por isso que na bandeira de Israel está a estrela de Davi lá, impressa, desenhada. Mas aquela estrela não aponta para um monarca. Aquela estrela aponta para aquele que se apresenta no livro das Revelações, dizendo: eu sou a raiz, a geração de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã. É ele, Jesus, ele é a estrela que brilha na manhã. E as duas faixas azuis está mostrando para nós o sacerdócio que está sobre toda a casa de Davi e sobre Jesus, pois os sacerdotes vestiam um vestido comprido de linho com faixas azuis sobre os seus ombros. Então, irmãos, a bandeira de Israel, ela está tipificando que o nosso Senhor, ele é a estrela da manhã, e ele é o sacerdócio real, e ele voltará para nos buscar em breve. Aleluia! E nós, irmãos, vivemos um problema no meio pentecostal, principalmente, muito grande. Porque nós pentecostais, e principalmente os neopentecostais, aqueles de cura divina, as igrejas de cura divina, eu não vou citar o nome delas aqui, mas apresentaram para o Brasil um Jesus curandeiro, um Jesus Santo Antônio, que casa todo mundo, que cura todo mundo. Nos tempos de Jesus haviam muitos leprosos, só que ele não curou todos eles. Nos tempos de Jesus haviam muitos cegos, mas ele não deu vista a todos eles. Nos tempos de Jesus muitas pessoas morreram, pastor, morreram, até João Batista morreu. E Jesus não ressuscitou. Por quê? Porque ele é Deus e ele está no controle de todas as coisas. Ele não cura todas as doenças. Ele pode curar, mas ele cura o que ele quer curar. Ele cura o que está na vontade dele. Ontem na aliança eu falei sobre a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. Um outro dia a gente fala sobre isso aqui. Existe a permissão de Deus e existe a vontade de Deus, que é imutável. A permissão de Deus, a sua oração até muda.
A permissão de Deus, o seu novo comportamento muda. Mas a vontade absoluta de Deus, ninguém muda. E aqui, irmãos, Jesus ele precisa ser provado. Para nós hoje aqui sabermos que esse segundo Adão foi um varão provado e aprovado, experimentado e aprovado. E quando o tentador se aproxima, diz a ele: se tu és o Filho de Deus. E esse se aqui não está dando uma condição. Esse se aqui está duvidando. Porque lá em Deuteronômio 28, começa a dizer a Bíblia o seguinte: se atentamente ouvir a minha voz, é uma condição. Se você ouvir a voz do Senhor, obedecer, as bênçãos dessa terra vão atrás de você. Então lá o se é uma condição. Agora aqui o se é uma dúvida. Aqui o se está dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele responde: nem só de pão, está escrito. Olha o que Jesus diz: está escrito. Por que ele diz que está escrito? Porque Jesus, irmãos, ele é Deus, ele estava em todas as coisas. Quando todas as coisas foram criadas, segundo o evangelista João no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João começa a dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é o amém. Esse verbo é a primeira letra do alfabeto grego e a última. Esse verbo, ele é o alfa, a primeira letra, e ele é o ômega, a última letra, mas ele é o alfa, o beta, o gama, o guimel, o talet. Ele é o alfabeto grego inteiro. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim, ele é pleno, ele é total, ele é absoluto, ele é Senhor, e é por causa dele que nós estamos aqui. Mas ele, na condição humana de Adão, depois de se humilhar no deserto jejuando, depois de humanamente buscar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como um homem, ele responde para Adão como um homem, para o diabo como um homem que conhece a Bíblia Sagrada, que lê a Bíblia. E ele responde da seguinte forma: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo para nós aqui hoje: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come desse pão não tem fome mais. Aquele que come desse pão, os seus anseios, os seus desequilíbrios, os seus destemperos, todos eles são sanados. Por quê? Porque ele comeu do pão vivo que desceu do céu. E ele está dizendo: mais de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo aqui é respondido com a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando os discípulos estão perto de Jesus e alguém pergunta para ele, diz para ele: Senhor, ensina-nos a orar, que nem isso sabemos. E ele começa a orar. Eu disse para as crianças lá em casa, que esses dias à mesa jantando, que os evangelhos são todos para os judeus. Estão todos dentro da lei. Os evangelhos não foram escritos para a igreja. Que isso, pastor? Não. A igreja só começa em Atos 2. Irmão. A igreja só é inaugurada em Atos capítulo 2. Jesus está vivendo a lei. Jesus está sendo perseguido pelos escribas, pelos fariseus. Jesus está pregando o evangelho do reino. Ele mesmo diz que o reino dele não é desse mundo. Ele está pregando, e nós, pastor, nós não pregamos o evangelho do reino. Não, irmão, nós pregamos o evangelho da graça. E a graça só começa em Atos 2. A graça, irmão, só é inaugurada para todo tipo de homem, inclusive nós que somos estrangeiros,
quando Pedro vê naquela visão um lençol atado pelas 4 pontas e descendo animais ali, ele no terraço da casa que ele está esperando o alimento ser preparado, e o Senhor, e a voz do céu diz a ele: Pedro, mata e come. Ele falou: não, Senhor, como que eu vou comer isso que é imundo? E a voz do Senhor diz para ele: não, Pedro, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Aleluia. Enquanto isso, irmãos, Deus está trabalhando e abrindo as portas do Evangelho para nós que somos gentios. Até Atos 2, nós estávamos perdidos, nós que somos gentios. E os eleitos, aqueles eleitos que a Bíblia fala e que os calvinistas dizem que Jesus morreu na cruz, mas tem um povo pré-escolhido para viver eternamente e o outro povo já está predestinado ao inferno. Não é isso. A nação eleita, o povo santo, o sacerdócio real é Israel. Israel não está incluído no plano de salvação dessa dispersação, desse momento. Esse momento é o da graça. Israel vai guerrear. Israel, o irmão Carlinhos nasceu e já via a guerra em Israel. Ele está com os cabelos brancos. Israel está em guerra e vai continuar em guerra. Sabe por quê? Porque a dispersação agora é a da graça. O mover agora é da igreja. Depois que Jesus arrebatar a igreja, aleluia, se vier nas nuvens, nos tomar, nós nos sentarmos à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, inaugura-se os 7 anos de falsa paz, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. E aí, quando o anticristo resolver matar e destruir Israel com as Nações Unidas, aí Jesus ele vem com seu exército de anjos e de santos. Quem são os anjos? Você sabe. Quem são os santos? Somos nós. E aí, irmãos, Jesus ele vem nas nuvens e ele pisa o monte das oliveiras, o monte é estendido de um lado para o outro. Ele mata o diabo, ele mata a antiga serpente, ele mata a mulher, aleluia, da Babilônia, ele destrói todo o mal e reina 1000 anos aqui com a igreja. Os testemunhos de Jeová confundem isso. Acha que o céu é aqui? Não. Nós vamos viver um tempo aqui, mas um tempo de 1000 anos, reinando com Cristo. Essa é a segunda vinda. Essa é a crença pentecostal. Então, irmãos, nós estamos sendo provados porque precisamos ser aprovados. E esse varão aqui, ele vem no mesmo formato de Adão, na mesma pele de Adão, para sentir as mesmas sensações de Adão. E para mostrar para nós que é possível sim, ser santo, morando dentro desse corpo, morando dentro desse tabernáculo. Bom, e no versículo 5, o diabo não foi embora não. O diabo não fez como um cachorro que você joga água gelada nele e ele corre. Quando eu estou nas minhas pedaladas por aí, irmão Roberto, eu carrego uma garrafinha de água gelada. Cachorrada corre atrás de mim, eu puxo aquela pontinha da garrafa e na cara dele, ó, dá no pé. Eu vou fazer o quê? O pé está preso no pedal, né? Até tirar aquilo para chutar ele não vai dar certo. Então eu faço isso. Eu ando com a garrafinha, eu posso, e às vezes está empoeirada, mas eu tenho que botar o dente ali, arrancar e jogar água na cara dele. E ele corre. Ele está tão valente, irmão, doido para me morder a canela. Mas ele corre quando ele vê água gelada. Mas o diabo, irmão, ele é um cão, mas ele não corre com água gelada, não. Ele não correu nem com a palavra que Jesus disse a ele. O diabo tentou de novo. E pegou Jesus agora e o transportou, sabe para onde? Para a cidade santa. Será que o diabo pega alguém e leva para um lugar santo? Leva, irmão. Está aqui, ó. Transportou Jesus para a cidade santa. Mas foi só para a cidade santa? Não, levou para o templo. Colocou no pináculo do templo, aproximadamente 34 metros de altura. E diz: se tu és, duvidando de novo, ou fazendo Jesus que está fraco duvidar. E dizendo para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Quando Jesus, no versículo anterior, combateu o diabo com a palavra, o diabo aprendeu. E agora o diabo diz para ele: porque está escrito. Você não quer vir de Bíblia? Então vamos de Bíblia. Você está vendo quem é esse adversário, irmão? Está vendo quem é o diabo?
Você está vendo o que o diabo é capaz de fazer com Jesus? Então, irmãos, ele não é um adversário que a gente deve subestimar. Não podemos superestimar também o adversário, né? A gente não pode ficar com medo dele. Passa em frente a uma obra de feitiçaria, pede macumba, faz o sinal da cruz, pelo amor de Deus, irmão. Faz isso não, né? Mas saiba que ele é o nosso adversário. E Paulo foi categórico em dizer aos Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10. Não é? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra atuações. O diabo ele foi tão covarde aqui que ele não possuiu alguém para ir lá falar com Jesus. Ele foi ao vivo. Vocês nunca viram, irmão, o diabo assim, tete a tete, cara a cara. Não, vocês nunca, ninguém viu. Mas Jesus viu. A gente vê o diabo se manifestando. Hoje de manhã teve 2 cacará lá na igreja. Mas saiu o nome de Jesus. A gente vê ele atuando nas pessoas. Mas aqui, ele pega Jesus vulnerável, esvaziado de si mesmo, doente, porque quem fica de jejum 40 dias e 40 noites, está no naipe do Rogério, assim, do Robinho. Não tinha jeito, irmão. Ele estava, não era? E covardemente o diabo ataca Jesus, irmão. Sem nenhum tipo de dó, sem nenhum tipo de pena. E agora, já que Jesus falou na palavra, ele vai na palavra também. E ele diz o seguinte: porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o seu pé em alguma pedra. O diabo está usando a palavra para tentar Jesus. Sabe aquele seu colega de trabalho fala: mas peraí, você não é crente? Não está escrito lá na sua Bíblia que isso, lá no... E o colega é macumbeiro, é cachaceiro, é idólatra, ou é ateu. Mas para te acusar, ele conhece a Bíblia. É, irmão. Mas você não pode falar isso, não. Às vezes dá uma bobeada, fala uma coisa meio fora do contexto. Mas não tem isso, irmão. Pai do Senhor. Ele não tem paz, não, mas para debochar de você e para te insultar, ele tem. Não lute contra ele. Saiba que é o diabo que está na boca dele. Porque olha o que o diabo está fazendo aqui. Está escrito lá que os anjos acampam ao redor daquele que os tem nos livros do mal. Olha o diabo pregando para Jesus, irmão. O diabo está pregando para Cristo. Nós precisamos estar atentos. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas observe como ele faz uma queda de braço com Jesus, na medida que Jesus está fraco, vulnerável, pronto para ser atacado. O diabo não te visita, irmão, ou não vai te colocar tentação. O Senhor subir no monte toda semana, vindo em todos os cultos, consagração, oração, acho que é segunda-feira aqui, né? Oração segunda-feira, não, ele não vem não. Ele fica de longe. Ele fica te seguindo de longe, esperando uma bobeira, porque ele é covarde. Ele ataca pelas costas, não é? Ele quer pegar distraído, porque ele sabe que você, cheio do Espírito Santo, não vai dar para ele. Não vai ter jeito. Mas ele pega Jesus mais uma vez e o transporta para um monte muito alto e mostra para Jesus todos os reinos do mundo. Aqui eu vou dar uma parada no texto. O primeiro Adão era dono de tudo, irmão Roberto. O primeiro Adão dominava todas as coisas. O primeiro Adão era tão dono de tudo que ele colocou o nome em todos os animais, sim ou não? Sim. Quem que põe o nome do cachorro da sua casa? É você. Não é? Tem um cachorro que chama pastor, eu não gosto dele não. Você pode cachorro chamar pastor? Pastor alemão, pastor belga, né? O que é isso, irmão? Tem pastor Jefferson? Você é nome de cachorro? Presta atenção. Né? Cachorro pastor. Onde você viu isso? Mas você coloca o nome do cachorro que você quer, porque ele é seu. Onde eu moro tem umas vacas que ficam pastando lá, e da minha casa eu escuto o dono gritar: borboleta, borboleta, mimosa, ou mimosa. E elas, sabe o que são elas? Ele chama uma por uma pelo nome e elas vão correndo. E alegre, tá? Porque ele chegou. Ele não grita nesse tom, não, ele grita alto, irmão.
Ele chega no sopé do morro assim e coloca a mão e grita. E elas vão chegando. Às vezes ele não está nem vendo, elas estão do outro lado. E elas vêm vindo feliz, alegre, porque ele está chamando. Não é? Então Adão era dono de tudo. Adão, irmãos, ele era o único homem e o primeiro homem, porque ele era, e Deus deu a ele as chaves do mundo. Tudo era para ele. Ele colocava nome nos bichos. Foi ele o patriarca de todos os seres humanos. Imagine só, ele era o dono de tudo. Mas quando ele pecou, ele perdeu. Quando ele ouviu os encantos da serpente, ele pegou tudo de mão beijada e entregou. Sabe para quem? O diabo. A Bíblia nos assegura que o mundo jaz do maligno. O mundo é do diabo. Como assim, pastor? As plantas, os animais? Não, isso aí não. Isso tudo é do Senhor. Portanto, os animais são tão de Deus que quando você vê terminar o livro do profeta Jonas, a palavra vai dizer que Deus preservou Nínive por amor dos homens e dos animais. Então os animais também são do Senhor. Mas o mundo é do diabo o quê? O seu governo, o seu sistema. Não é? Nas grandes cúpulas dos países, o diabo está ali soprando, não é? Os seus ardis nas lideranças, nas governanças, para perseguir a igreja, para prender os cristãos, para colocar o homossexualismo nas famílias, para destruir as famílias, porque o sistema do mundo pertence ao diabo. A letra W no alfabeto hebraico é o número 6. W no alfabeto hebraico é 6. Então, quando você vai dar um www ponto, você está escrevendo 666. Todas as vezes que você faz alguma coisa com internet, você está digitando o número da besta. O mundo não vira hoje sem internet. O mundo não vira hoje sem o número da besta. Podem ficar com os olhos arregalados, porque o mundo, irmãos, está governado pelo diabo. Não existe site que não começa com www ponto. Não é? 666. E quando eu era criança, irmãos, os pastores pregavam: vem aí um material chamado fibra ótica, vem aí códigos de barra, vem aí uma rede mundial, que as pessoas vão se ver por ela, um estando no Japão, outro no Brasil. Eu tenho 46 anos, irmão. Eu ouvia isso com 4 anos de idade. Me lembro como se fosse hoje, porque a gente ficava com medo desse tempo. E chegou, irmão. Só que a gente se acostumou. Na revista Escola Dominical tem código de barras. Quando a gente vai comprar uma Bíblia, às vezes a embalagem tem um código de barra. Chegou o QR Code, não é? E a gente gosta do QR Code de fazer um Pix. Isso não quer dizer que nós estamos pecando. Mas o mundo, irmãos, ele tem um sistema governamental que é do diabo. Você acha que esse Bitcoin é o quê? É uma moeda universal. Gravem direitinho, irmão, esse culto de ensino de hoje. Guardem direitinho, que em menos de 10 anos vocês vão ver um mundo com uma só moeda. E não é papel moeda, não. É moeda eletrônica. Pobre daquele que não conseguir ter um celular. Pobre de um mendigo que não conseguir acessar uma internet. Ele vai morrer de fome. Porque o mundo ele vai galgar as pessoas em uma determinada altura. Você acha que o sistema governamental brasileiro, que é completamente corrompido em todas as áreas, que é completamente comunista, é porque, irmãos, é para cumprir-se as profecias. A profecia precisa ser cumprida. Então, irmão, esse governo foi dado ao diabo no dia, talvez há 6.000 anos atrás, no dia em que Adão comeu aquele fruto proibido. E ele só comeu aquele fruto, sabe por quê?
Porque o diabo contou para ele a mesma historinha que está contando para Jesus aqui. A historinha do diabo para Jesus no Monte Alto é: se você me adorar prostrado aos meus pés, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Jesus está respondendo o diabo como um humano, como um Adão. E por que o diabo está falando isso? Porque o primeiro Adão deu os reinos do mundo para o diabo. Irmãos, as guerras estão todas elas cronometradas na Bíblia. Não vai haver um tempo de paz com a igreja aqui na terra, não vai. Não vai haver, irmãos, um tempo de bonança. A manchete é: Israel é atacado, Israel ataca, Estados Unidos ataca não sei quem, e não para, a guerra não para. Por quê? Porque o mundo é do diabo, e a guerra entrou no dia em que o primeiro Adão entregou as chaves do mundo na mão do diabo. O diabo, irmãos, que é o nosso inimigo veraz, ele oferece para Jesus o quê? Os reinos do mundo. Mas Jesus não é dono de tudo? É. Ele não é o rei dos reis, Senhor dos senhores? É. Mas agora, irmãos, a ambição dos governantes estão cegando o seu conhecimento. O que faz um homem na idade do atual presidente do Brasil concorrer ao cargo, irmão? Viver a vida que está vivendo é ambição. E quem faz isso no coração dele é o diabo. Nenhum dos irmãos aqui que são aposentados querem voltar ao trabalho. Duvido. Meu sogro está lá com 70 anos, em plena saúde. Pergunta para ele se ele quer voltar para a fábrica. De jeito nenhum. E por que esse demônio desse homem quer ser presidente uma vez, duas, três? Está até babando e não larga. É porque o diabo cegou o conhecimento dele. É por isso. É porque o diabo coloca ambição no coração dele, pelo poder. É simplesmente por isso. A gente fala dos nossos filhos, né? Quando tiverem adultos, maduros, na carreira deles, e a Priscila: não vão morar na cidade que eles estiverem. Eu falo: mas Priscila, e a igreja? Não, nessa época a gente não vai estar mexendo com a igreja mais não. Todo mundo pensa em parar. E por que esse Satanás não para? É porque o diabo, irmãos, está colocando ambição no coração dele. Não é normal uma pessoa de mais de 80 anos não largar o osso. É normal um homem de 80 anos querer brincar com os netos, com os bisnetos. Isso é normal. O Arnaldo chegou lá na ceia, estava lá com a gente. O Pedro sentou do lado dele. Daqui a pouco pôs a mão no joelho dele. Encostou. Daqui a pouco está o Pedro assim no Arnaldo. E que vô que não se derrete por um neto, né? Porque as crianças gostam de pessoas mais velhas, né? Eu olhei e falei assim: o Pedro não pode ver o vô. Nem a avó dele está lá pendurando o Arnaldo daquele jeito ali. E esses homens estão cegos, irmãos, pelo poder, pela ganância, não é? O diabo, através das tentações de glória, de reinos, ilude esses homens. Esses dias eu estava lá cortando o cabelo e o barbeiro perguntou: mas o senhor acha, pastor, que eles sabem? Sabe. Você acha que o Alexandre de Moraes sabe? Sabe. Porque tudo que a gente prega aqui, ele sabe mais do que a gente. Porque o direito constitucional brasileiro, ele é amparado nas leis hebraicas, judaicas. E as romanas também. Então, quando ele estuda direito na faculdade, ele estuda tudo isso. A base do Código Civil Mundial é a Bíblia Sagrada. Então ele sabe que todo reino, ele sabe que todo reino persiste, e ele sabe que todo império desaba. Ele sabe, na cronologia da história, que esse tempo vai passar. Os Herodes passaram, e eles vão passar também. Eles vão cair também. A estátua de Daniel, irmãos, tem metais preciosos em todo o seu corpo, mas a parte das canelas são de barro. Nós estamos vivendo o período do reino, irmãos, do barro misturado no ferro. E uma pedra não cortada por mãos humanas. Uma pedra vai acertar as pernas daquela estátua. E aquela estátua começa com Nabucodonosor na Babilônia.
Ali começa a grande Babilônia que Apocalipse fala. A mãe de todas as prostituições. Mas essa pedra, irmãos, ela está vindo para buscar a sua igreja. Essa pedra que ele mesmo disse: pois tu és Petros, fragmento de pedra, e sobre essa pedra, pedra grande, rocha firme, angular, pedra da direita, pedra da esquina, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra que é Jesus está prestes a chegar. Aleluia! E esse segundo Adão não falha. Agora o diabo pensa: eu disse ao primeiro Adão que se ele comesse do fruto, ele ia ser igual a Deus. Eu mexi na ambição dele e ele comeu o fruto. Eu dei a ele, eu despertei nele ambição. Despertei nele sede, fome de poder. E ele caiu, comeu do fruto porque achou que ia ser igual a Deus. E agora esse segundo Adão vai cair também, porque eu mostrei para ele os reinos do mundo. E a condição é simples: é só se prostrar e adorar. E ele devolve tudo aquilo que Adão perdeu para o segundo Adão. Só que Jesus disse o seguinte: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Glória a Deus. Observe que a base, irmãos, para vencer o diabo é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Olhe que para vencer o adversário, Jesus vence não com palavras persuasivas ou humanas. Jesus vence o diabo com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, comprar esse azeite, e nós precisamos levar nas nossas vasilhas azeites reserva. Sabe por quê? Porque num dia de vulnerabilidade, num dia de fraqueza, num dia de fome, num dia de sede, o nosso adversário tentador, ele vai chegar. O diabo, Rogério, ele não tenta nenhum casamento fortalecido. Ele espera ter uma briga, ele espera ter um distanciamento, ele espera estar um dormindo na sala, o outro no quarto, ele espera um está doente, o outro está são, ele espera alguém, um dos dois dar uma palavra que ofende o outro, para ele colocar um prato. O diabo, irmãos, ele não desperdiça o tempo dele. A gente dizer grosseiramente: o diabo não brinca de ser diabo, todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos disso. Mas olha a audácia dele para Cristo Jesus. Quando eu era criança, eu falei um palavrão. Eu não sabia que era palavrão. Meu pai falou: você não pode falar isso. Aí eu falei: não. Ele falou: não, porque Papai do Céu fica triste. E quando ele fica triste, ele se afasta da gente. Irmão do céu, eu preferia ter apanhado uma costa, porque eu fiquei com medo, Carlinhos. Pai do céu se afastar de mim, virar as costas para mim, eu estou dentro d'água, né? Eu pensei comigo: o que vai ser de mim? Meu pai soube mexer comigo aquele dia, irmão. E eu fiquei andando atrás do meu pai o dia inteiro. Ele sabia o que eu queria. Eu queria que ele desfizesse, né, o que ele falou. Queria que ele me abençoasse, que ele falasse para Deus me perdoar, né? Porque eu não queria Deus afastar de mim, de costas para mim. Eu não queria isso. Mas quando nós pecamos, irmãos, meu paizinho já está com Cristo, né? Foi esse o entendimento dele e isso valeu. Mas quando nós pecamos, Jesus continua no mesmo lugar. Se ele está aqui, ele está. É nós que, vamos pecando, nos afastando dele. O nosso pecado nos afasta de Cristo, mas o pecado é nosso. Ele continua no trono, ele continua reinando. Mesmo quando a gente desiste dele, ele está com a gente no caminho. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Ele morreu, ele ressuscitou, e era o próprio Jesus que estava lá. Eles correndo de Jesus e Jesus correndo para se aproximar deles. Jesus tinha tanta coisa para fazer, tinha acabado de ressuscitar, irmão. E ele vai atrás dos discípulos que estão indo desistir de tudo. A Bíblia não fala nem o nome deles, mas Jesus vai atrás. Então, irmãos, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Cristo e nos tornamos presa fácil.
Mas quando nós resistimos, o diabo nos deixa. Olha o versículo 11. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos. Mas por que o diabo deixou Jesus? Porque Jesus resistiu. Não é? A gente fala, né? A gente tem que ser forte, que o diabo vai fugir da gente. Mas o texto está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, então ele fugirá de vós. Mas começa o quê? Sujeitando a Deus. Se sujeitar não é obedecer porque vai tomar uma pisa, uma coça, não é? Uma bronca. Se sujeitar, irmãos, é obedecer de coração voluntário. Na língua portuguesa, se a gente falar que o amor de Cristo nos constrange, nós vamos estar dizendo que o amor de Cristo nos envergonha. Só que em língua grega, constranger quer dizer abraçar. Quando o amor de Cristo nos constrange, na Bíblia Sagrada, está dizendo que o amor de Cristo nos abraça, nos protege, mas nós precisamos querer esse amor. Aleluia. Nós precisamos lutar por esse amor. Nós precisamos sujeitar a Deus, servi-lo com gratidão e resistir o diabo. Por que resistir? Porque o diabo é bonito, irmão. E o diabo é cerveja gelada. O diabo é aquela musiquinha de fevereiro. Às vezes o crente também faz até 5 dedinhos. O diabo é isso, irmão. O diabo é escolatão, super gelado, nesse friozinho. O diabo, irmãos, são mulheres bonitas, belas. Um colega falou comigo assim: aquela mulher ali, não sei o que, eu falei: rapaz, só tem 2 motivos para ela estar te olhando. Uma, pensar que você é rico, se lascou. 2, tá uma pombagira nela, é espiritual, ele viu. Só tem 2 motivos, porque você é feio, você é pobre. Vê para ela, o que é isso? Ou é dinheiro que ela pensa que você tem, está enganada, ou então é o adversário, é o diabo para te derrubar. Isso pode ser, porque o diabo não oferece coisa ruim, ele oferece coisa boa, não é? No momento próprio. Não é isso? O diabo oferece coisa boa na hora errada, irmão, para nós cairmos. O diabo, irmãos, ele não pinta o inferno de fogo, de chama, de sofrimento, ranger de dentes. O diabo pinta o inferno de pagode, de samba, de mulata, de prazeres, não é? Mas quando você chega, você vai para o céu. Mas quando aquele que ouviu a propaganda dele, gostou, comprou a festa dele, chegar no inferno e perguntar para ele: isso é, rapaz, ontem eu estava na terra e era carnaval, o que aconteceu aqui hoje, que está quente desse jeito? O diabo vai dizer para ele: ontem eu estava em campanha política, mas eu já fui eleito por você, seja bem-vindo. O candidato é assim, não é? Na campanha ele abraça, ele beija, ele paga comida, ele paga bebida, mas ele ganhou e te esquece. E o diabo é assim. O diabo, em propaganda eleitoreira, ele está oferecendo tudo. Mas depois que nós estivermos no braço dele, ele se revela e mostra quem de fato ele é. Nós, irmãos, precisamos fazer como Jesus, vencer o diabo pela palavra, porque aquele que vence o diabo deixa. E quando o diabo deixa, irmão, os anjos podem chegar. Olha só, irmãos, que trajetória tremenda. Momento de jejum, oração e busca. Momento vulnerável depois da oração. Durante a oração o diabo não chega. É por isso que a Bíblia nos aconselha a orar sem cessar, sem parar. Porque enquanto nós estamos orando, ele não chega. Jejua. Até onde? Até onde seja racional. Até onde seja um culto racional. Deus não te quer doente, desmaiando de fome, passando mal. Deus te quer saudável. Até porque se você ficar doente, o diabo vai se aproximar. E aqui, irmãos, o diabo ele perde a batalha, porque Jesus, fraco fisicamente, debilitado com suas necessidades fisiológicas, mas preparado na palavra, cheio da palavra,
E o diabo espera um momento e ataca. Quando Jesus resiste, o diabo vai embora. E agora os anjos chegam. Aqueles anjos que o diabo falou, que estavam ao redor, guardando, livrando, protegendo os primos lá. Romano fala que é o anjo da guarda, tudo bem, deixa isso para lá. Mas eles estão ao redor, olhando tudo, assistindo tudo, porque aquela luta, irmãos, pertence a Jesus. Existem lutas contra o adversário que o pastor não vai se meter. O dirigente não vai entrar. Não adianta você me ligar. Não adianta você recorrer a uma irmã de oração. Não adianta você pedir oração. É você e a sua luta. Mas e Deus, pastor? Deus está te olhando da janela da eternidade. Mas é o momento de você lutar. Jesus está lutando aqui, irmãos, em momento difícil da vida dele e aparentemente lutando sozinho. Tudo que Jesus tem aqui é a palavra. Tudo que ele tem é a palavra, e pela palavra ele vence. Pela palavra ele obtém vitória. Em nenhum momento Deus, o Pai, chega aqui. Em nenhum momento os anjos se aproximam. Depois que ele vence a batalha, os anjos chegam. Então o texto está dizendo para nós aqui que nós, como o segundo Adão, ou Adão restaurado, segundo Romanos capítulo 5, somos Adões restaurados. Eu vou ler para você aqui Romanos 5, sei que você está doido para ir embora, mas eu moro mais longe, então tem um bônus. Aleluia. Isso, dá uma glória a Deus aí, Rogério, para não ficar sem graça. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, Romanos capítulo 5, 16 a 20. Cristo, o segundo Adão, livrou-nos das ofensas do primeiro. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio por muitas ofensas para a justiça, porque pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muitos mais que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Porque, como pela primeira desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Glorifica Jesus nesta noite. Oh, aleluia! Glória a Deus. Entrou o pecado e a ofensa por um homem. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 16. Mas por um só homem, instruído em justiça, perfeito, entrou a graça, o favor imerecido. A graça aqui, irmãos, não é uma dispersação. A graça aqui é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 45, 51. 1 Coríntios 15, do 45 ao 51. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último em espírito vivente, vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, Adão. O segundo homem, o Senhor, Jesus, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. Ou seja, igual o Adão terreno, o primeiro Adão, são os homens desse mundo, são os homens da terra. E qual? Os celestiais, tais também os celestiais. Quem são os celestiais? Somos nós.
que fomos alcançados por Cristo Jesus, como lemos agora em Romanos capítulo 5. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do divino. Hoje nós estamos vestidos nessa imagem, nesse corpo, nessa matéria, mas vai chegar o dia, irmãos, que nem todos nós dormiremos, aleluia, mas seremos arrebatados e transformados, ou seja, essa fisionomia vai sair. O Jesus, irmãos, que João descreveu, o Jesus glorificado, ele não tinha olhos normais, ele não tinha boca normal, cabelo normal, não. O cabelo e a sua barba eram brancos como a lã, que significa pureza. Os seus olhos como chama de fogo, que contemplam todas as coisas. Os seus pés como um latão reluzente. Oh, aleluia! Nós seremos como Jesus, aleluia, transformados para a glória dele. Oh, aleluia! Assim trouxemos a imagem. Que é a imagem? O que a gente vê, o que se projeta, a imagem do terreno. Eu sou igual a Adão, você é igual a Adão agora. Mas assim traremos também a imagem do celestial. A imagem do eterno. Qual é a imagem do eterno que João viu? Olhos de fogo, língua como espada de 2 fios. É esse Todo-Poderoso. Cabelo branco não significa que ele é velho, significa a sua pureza. Os olhos como chama de fogo significa o juízo dos seus olhos que contemplam todas as coisas na terra. É esse Jesus maravilhoso, transformado de glória em glória. E agora, versículo 50. Digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que ele está falando de corrupção aqui? Carne é corruptível. Eu e a Priscila, conversando esses dias, falamos, nos casamos ontem, vai fazer 21 anos. Eu não era assim esquisito não, irmão, eu era bonitinho, mas 20 anos passaram. Esse corpo é corruptível, se corrompe com o tempo. Está passando o tempo. O tempo não para, irmãos. E ele vai deixando as marcas em nós, não é? Mas, irmãos, esse corpo aqui doente, esse corpo com limitações, ele não vai herdar a eternidade, porque ele é corruptível. Ele precisa ser transformado para entrar lá. A carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Você espera conhecer alguém na eternidade? Como? Como que a gente vai conhecer alguém? Muitos pastores, até pentecostais, falam que vamos nos conhecer. De que jeito? Ah, não, na transfiguração Elias apareceu. Gente, ali era justamente para eles saberem, porque não tinha Orkut nem Facebook. Como que Pedro sabia quem era Elias, quem era Moisés? Ali foi uma coisa sobrenatural. Era justamente para se identificar. Mas no céu, irmão, não dá. Não tem como você chegar numa ossada e dizer, essa ossada aqui é do meu avô, isso aqui é do meu tio. Não, porque a fisionomia acabou. A fisionomia terrena, sangue e carne, corrupção não herdam a eternidade. É esse tabernáculo que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, quando a casa desse tabernáculo se desfizer. Que casa é essa? Que tabernáculo é esse? Tabernáculo é provisório. Templo é perpétuo, mas tabernáculo é provisório. Lá no Antigo Testamento, quando era tabernáculo, é porque estava mudando de lugar, porque o povo estava peregrinando. Só construía templo quando havia um país edificado. Então, tabernáculo muda. Então, esse corpo de mudança, esse tabernáculo, essa minha morada, esse meu casco, essa minha casa, ela vai se desfazer. Mas tem um edifício pronto no céu, não preparada por mãos humanas, mas a casa eterna na glória. Você consegue entender o que Deus está preparando para você, meu irmão? Aleluia! Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É o versículo 51. Todos seremos transformados. E se você ler o texto, vai dizer que ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro.
E Jesus é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque Ele já ressuscitou dentre os mortos. E se eu, irmãos, estou crucificado com Ele, morri para o mundo, Ele está crucificado comigo. Se eu estou crucificado com Ele, Cristo crucificado comigo, e eu não vivo mais eu não vivo mais o eu humano, eu não vivo mais o primeiro Adão, porque eu estou crucificado com Cristo, Ele crucificado comigo, aleluias. Então, irmãos, eu vou viver uma novidade em Cristo todos os dias, porque Jesus é maravilhoso e Ele é tremendo. Irmãos, não gastem o seu tempo. Não desperdicem o seu tempo. Tempo é algo precioso. Tempo é algo maravilhoso. Eu já falei aqui de quando eu saio para dar uma volta de bicicleta várias vezes, né? Mas é porque eu procuro todos os dias, é por isso que eu falo muito disso. E cada pé de ipê que eu vejo de galhos secos e floridos, eu glorifico a Jesus. Porque no meio do nada, o pasto seco, a grama empoeirada, de repente aparece o eucalipto seco, feio, magrelo, mas você quase não consegue enxergar os galhos, porque ele está florido, ele está amarelado. E eu vejo que Deus ele pode fazer brotar flores no meio da sequidão, porque Ele é maravilhoso. Vejo pássaros que eu jamais vi na vida e glorifico a Jesus. Mas a harpa cristã me orienta, né? No louvor 36, que eu não devo ficar encantado com as belezas desse mundo, nem com os pássaros e nem com as flores, não é? Mas eu devo me encantar com Jesus. Eu devo anseiar o céu, porque esse mundo não tem nada para mim. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, especial e santa. Fique com essa palavra guardada no profundo, no recôndito, no esconderijo do teu coração. Você foi feito hoje, em Cristo, um segundo Adão, perfeito, pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar, meus irmãos. Eterno, soberano, santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, pois a tua maravilha, Senhor, tomou conta do nosso ser nessa noite. Meu Deus, que a tua palavra esteja guardada no nosso coração, no profundo da nossa alma, para não pecarmos contra ti. Que possamos sujeitar ao Senhor, resistir o nosso adversário, para que ele fuja de nós. Sirva-nos com os teus anjos poderosos, ó Pai. Em o nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo o meu ser, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu